Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos vocês estejam bem. Hoje o nosso papo em Física 1 vai ser sobre força e movimento, né? A gente tem um vídeo falando sobre leis de Newton, explicando os princípios básicos das leis de Newton, as leis mais conhecidas e as forças mais conhecidas. Então a gente viu força-peso, força normal, força de atrito, força de tração. Então já temos alguma base, né? Alguma coisa de força e movimento, leis de Newton. Então, hoje nesse vídeo a gente vai fazer exercícios lá do livro do Halliday, capítulo 5, a primeira e segunda lei de Newton. Vamos fazer alguns exercícios lá, tá? Então eu tenho ele aqui, ó, vou projetar, vamos começar fazendo esse número 1 aí. Então, você pode pausar o vídeo, né? Mas vamos ler, ó. Apenas duas forças horizontais atuam em um corpo de 3 kg, tá? Que pode mover-se em um piso sem atrito. Uma força é de 9 newtons e aponta para leste. A outra é de 8 newtons e atua 62 graus ao norte do oeste. Qual é o módulo da aceleração desse corpo? Então, vamos traçar a situação que ocorre, né? Esse é tipo aquele exercício de bloquinho que a gente conhece bem, né? Então, eu vou traçar aqui um plano horizontal, beleza? Qualquer. E nele, então, um bloquinho, beleza? Um bloquinho aqui bonitinho. Esse bloquinho tem massa igual a 3 kg. É o que ele fala pra gente. E ele diz que atuam duas forças apenas. Engraçado que uma dessas forças não é a força peso. Então eu vou obedecer o que ele mandou, mas se fosse uma situação real, teria força peso, né? Aí ele diz o seguinte: uma força é 9 para leste. Leste é a nossa direita aqui, né? Então, ó, uma forcinha vai aqui, ó, e vale 9 newtons. E a outra força, ele diz que ela vale 8 newtons ao norte do oeste, né? 62 graus ao norte do oeste. O oeste é para cá, né? Para a esquerda. Então, ao norte do oeste, ó, esse é o norte do oeste. Esse é o norte do oeste, beleza? Ao norte do oeste. Então, uma força ali de 8 newtons, ele fala. 8 newtons, beleza? Uma força aqui, ó. Ixi, ficou maior, né, que o outro, mas releva aí, tá? De 8 newtons, que está angulada de quanto? 62 graus, tá? Beleza? 62 graus. É isso que o enunciado nos conta, e aí ele pergunta: qual é o módulo da aceleração? Qual é o módulo da aceleração? Então, vamos lá, vamos começar essa brincadeira aí. Primeira coisa que a gente tem que ver é que tem duas direções aqui, né? Como assim duas direções? Eu tenho a direção horizontal e a direção vertical. Então essas forças eu tenho que decompor elas, né? E como é que eu vou decompor ela? Ora, essa de 8, se ela está angulada assim, significa que parte dela é para cima e parte dela é para a esquerda. Uma força na diagonal, parte dela é para cima e parte é para a esquerda, tá? Agora, qual que vai ser o valor para cima e qual que vai ser o valor para a esquerda? Eu vou chamar de FV aqui e eu vou chamar aqui, ó, de FH. Força vertical, força horizontal, do cara que a gente não conhece, né? Bom, vamos calcular elas aqui, ó. Vou calcular aqui, ó. A minha força vertical. Vamos ver como é que calcula? Dá uma olhada, gente. Eu tenho este ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, né? Quem é o cateto oposto a esse ângulo? Não é o cara que está aqui, ó? O cateto oposto, não é? É o cara que está ali. Então o cateto oposto é seno, né? Então o cara que está de pé é seno, o de pé é FV. Então isso vai ser 8 seno de 62 graus. Beleza? E a FH? Ora, a FH, ó, qual é o cateto adjacente? Não é esse o cateto adjacente? Esse aqui é a hipotenusa, esse é o cateto adjacente. O FH, ele é o cateto adjacente. Então o FH é cosseno. FH é o 8 cosseno
de 62 graus. Pronto, 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 pronto. Agora vamos olhar a força resultante na horizontal e depois a força resultante na vertical. Vamos olhar isso, ó. Força resultante, vamos colocar na direção I, né? Na direção I, versor, né? Na direção I, beleza? Vou colocar aqui o meu vetor. Força resultante em I vai ser igual a, deixa eu mudar de cor aqui. Resultante, então eu tenho 9 para a direita, positivo, e menos FH, menos 8 cosseno de 62 graus. Gente, se você fizer essa conta, tá? 9 menos 8 cosseno de 62, você vai chegar em 5,244. 5,244. Como a gente está em I, então você coloca aqui em I, versor I, tá? E, quem não lembra, né, é o eixo X, a gente diz que ele está sob orientação do versor I, tá? O eixo X, né, é aquele que está horizontal, tá bom? Só para relembrar aí o que significa esse versor I. Significa que esse cara está na horizontal. E não é horizontal, ó, 9 está na horizontal e o FH está na horizontal. O FH é esse, beleza? Então, esse é o vetor resultante em I, tá? Em X. Agora, quem é a aceleração em X, né? A aceleração, então vamos lembrar, ó, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, a aceleração vai ser a força resultante dividido pela massa, ó. Passa a massa dividindo aqui, ó. Dividido pela massa. A aceleração é a força resultante dividido pela massa. Então, eu vou calcular essa daqui, ó. A aceleração em x, né, na direção y, vai ser força resultante 5,244 dividido pela massa, que é 3 kN. Está escrito lá no enunciado. Se você fizer essa conta, você vai chegar em 1,75. 1,75 i, tá? Porque está na direção x. Então, a aceleração na direção x é 1,75, tá? E a unidade? Metro por segundo ao quadrado. Metro por segundo, né? Beleza? Bom, essa é a parte da resultante em i. Vamos fazer agora a parte da resultante em y, na direção vertical agora. E aí, você pode pausar o vídeo agora e retomar aqui e entender tudo de novo e digerir tudo de novo, essa parte. Beleza? Bom, vamos lá. Parte B do problema, né? Não tem parte B, mas força resultante em Y, tá? Em Y, a gente vai falar que está sob o versor J, tá? É assim que a gente fala, versor J. Então, só para relembrar, versor X, versor I é o eixo X, versor J é o eixo Y. E o eixo Y é o que a gente conhece como ordenada, né? Ou o cara de pé, ou eixo vertical. Tá bom? Beleza, vamos falar a força resultante em J. Olha só, eu não tenho ninguém para baixo, porque o exercício pediu para eu desconsiderar o peso. Eu só tenho esse cara para cima, a FV. FV é 8 seno de 62, então é 8 seno de 62 graus, tá? 8 seno de 62 dá 7,063, tá? Então, versor J e a unidade de força resultante é Newton. Aqui em cima eu não tinha colocado, hein? Newton. Beleza? Portanto, pessoal, a aceleração, vamos aqui, ó. A aceleração em, essa daqui era em x, né? Essa daqui em y, a aceleração em y, ela vai ser igual a força resultante dividido pela massa. Se você fizer essa continha aí, você vai chegar em 2,35. 2,35. Beleza? Versor J, como é a aceleração, metro por segundo, metro por segundo ao quadrado. Aí, galera, a gente quase terminou o exercício. Por quê? Se ele perguntasse pra gente qual é o vetor aceleração, aí você daria a resposta assim, ó. O vetor aceleração é 1,75i mais 2,35
J, tá? Não esquece do chapéuzinho, pode jogar um parênteses e coloca unidade, metro por segundo ao quadrado. Esse é o vetor aceleração. Quem quer conhecer o vetor aceleração? Tá aqui, ó, vetor aceleração. Vetor é a mesma coisa que eu orientar no eixo X e no eixo Y. Lembrem-se, né? Eu tinha uma força diagonal, eu joguei parte dela na horizontal, parte dela na vertical. Então eu fiquei com forças tanto na horizontal quanto na vertical. Por isso que tem forças na horizontal, eixo I, forças na horizontal, forças na vertical, eixo J, tá bom? É assim. Mas o exercício, ele não perguntou isso. Na verdade, ele falou qual é o módulo da aceleração. Ele não quer saber quanto que está em X e quanto que está em Y. Ele quer saber quanto que está no total. Então, vem comigo nesse raciocínio aqui, ó. Se liga nesse raciocínio. Se em I, que é o eixo X, deu positivo número, significa que uma parte dessa aceleração é para a direita. Se em Y deu positivo em J, significa que uma parte dessa aceleração é para cima, tá? Uma parte dessa aceleração é para cima. E aí, galera, olha só, vou desenhar esse para cima aqui, ó, como vetor. Uma parte para a direita, outra parte para cima. Então, o vetor resultante, ele é a nossa hipotenusa aqui, ó, o vetor resultante. Porque eu tenho esse cara aí, ele é o para a direita. Então, tá aqui, ó, o 175. E o 2,35, ele é no J positivo, então ele é para cima. Então, a resultante de tudo isso vai ser uma diagonal. E a diagonal, ela é a hipotenusa. E para calcular a hipotenusa, eu uso Pitágoras. Esse é o quadrado, mais esse é o quadrado, é igual a hipotenusa ao quadrado. Então, se eu quiser saber o módulo da aceleração, tá? O módulo da aceleração, eu tenho que a aceleração ao quadrado, tá? A aceleração ao quadrado, ela é igual a este ao quadrado, que é 1,75, é o horizontal ao quadrado, mais o para cima, 2,35 ao quadrado também, né? Pitágoras. Só que eu não quero A ao quadrado, eu quero A, o módulo de A. Então eu vou tirar a raiz dos dois lados. Tiro a raiz do lado de lá, tiro a raiz do lado de cá, tá? Então ficou raiz de 1,75 ao quadrado mais 2,35 ao quadrado. Beleza? E aí, isso, se você fizer essa continha, você vai chegar na aceleração igual a 2,93 metro por segundo ao quadrado. Beleza? Bom, então você pode rever e reler esse exercício, mas tem um jeitão que faz ele. Note que a gente fez ele separadamente. Primeiro resolvemos em Y, chegamos na força resultante e depois uma aceleração em I, né, eixo X, e depois resolvemos no eixo J, que é o eixo Y, né? Então achamos a força resultante e depois a aceleração nele. Pegamos as acelerações e combinamos ela para determinar o módulo, né, o valor dela. Tá bom? Então, nesse vídeo ficamos com o exercício 1. Já já teremos outros vídeos com mais exercícios. Tá bom? Obrigado!